Olá pessoal, tudo bem? Professor Valmir Soares Júnior aqui de volta. Vamos continuar nossas gravações aqui das normas brasileiras de contabilidade em áudio. Faltam agora 9 normas para a gente gravar e depois de um pequeno hiato a gente volta para continuar e concluir essas gravações. A gente vai agora falar da NBC-TG 27, que é a norma que trata de ativo imobilizado. Lembrando que esse conteúdo é gratuito, mas para você ter acesso a outros conteúdos, como o meu curso preparatório Dominando o Exame de Suficiência, oferecido por mim e a ProContábil Cursos, basta você acessar o meu site ou @prof. Valmir Soares Júnior ou @ProContábil Cursos, que os links estão todos lá. Na descrição desse episódio também você encontra um link para ser direcionado para esses canais. Mas vamos lá então, continuando e lembrando que nós estamos fazendo a leitura dos resumos das normas. E esse material em PDF, ele é parte integrante também desse curso que eu acabei de anunciar. Iniciando pelo objetivo. O objetivo desta norma é estabelecer o tratamento contábil para os ativos imobilizados, de forma que os usuários das demonstrações contábeis possam discernir a informação sobre o investimento da entidade e os seus ativos imobilizados, bem como suas mutações. Os principais pontos a serem considerados na contabilização do ativo imobilizado são o reconhecimento dos ativos, a determinação de seus valores contábeis e os valores de depreciação e perdas por desvalorização a serem reconhecidas em relação aos mesmos. Sobre o alcance da norma. Esta norma deve ser aplicada na contabilização de ativos imobilizados, exceto quando outra norma exija ou permita tratamento contábil diferente. Esta norma não se aplica a: letra A, ativos imobilizados classificados como mantidos para vendas de acordo com a NBC-TG 31, ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada. Letra B, ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola que não sejam plantas portadoras. Recomenda-se ver a NBC-TG 29, ativo biológico e produto agrícola. Esta norma aplica-se às plantas portadoras, mas não se aplica aos produtos dessas plantas portadoras. Isso foi alterado na NBC-TG 27. Letra C. Reconhecimento e mensuração de ativos de exploração e avaliação. Recomenda-se ver a NBC-TG sobre exploração e avaliação de recursos minerais. Ou letra D. Direitos sobre jazidas e reservas minerais, tais como petróleo, gás natural, carvão mineral, dolomita e recursos não renováveis semelhantes. A entidade que use o modelo de custo para propriedade para investimento, em conformidade com a NBC-TG 28, propriedade para investimento, deve utilizar o modelo de custo desta norma para propriedades para investimento próprio. Isso foi alterado pela revisão da NBC 01. Vamos a algumas definições. Os seguintes termos são usados nesta norma com os significados específicos. Planta portadora é a planta viva que, letra A, é utilizada na produção ou no fornecimento de produtos agrícolas. Letra B, é cultivada para produzir frutos por mais de um período. E letra C, tem uma probabilidade remota de ser vendida como produto agrícola, exceto para eventual venda como sucata. Os itens 5A e 5B da NBC-TG 29 foram elaborados com base na definição de planta portadora. Valor contábil é o valor pelo qual um ativo é reconhecido após a dedução da depreciação ou da perda por redução ao valor recuperável acumuladas. Custo é o montante de caixa ou equivalente de caixa pago ou o valor justo de qualquer outro recurso dado para adquirir um ativo na data da sua aquisição ou construção, ou ainda, se for o caso, o valor atribuído ao ativo quando inicialmente reconhecido de acordo com as disposições específicas de outras normas, como por exemplo a NBC-TG 10, pagamento baseado em ações. Valor depreciável é o custo de um ativo ou outro valor que substitua o custo, menos o seu valor residual. Depreciação
é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. Valor específico para a entidade, valor em uso, é o valor presente dos fluxos de caixa que a entidade espera, primeiro, obter com seu uso contínuo de um ativo ou com a alienação ao final de sua vida útil ou, segundo, incorrer para a liquidação de um passivo. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de sua mensuração. Perda por redução ao valor recuperável é o valor pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma entidade ou de uma unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável. Ativo imobilizado é o item tangível que, letra A, é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros ou para fins administrativos. E letra B, se espera utilizar por mais de um período. Valor recuperável é o maior valor entre o valor justo, menos seus custos de venda de um ativo e o seu valor em uso. Valor residual de um ativo é o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo, após deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse idade e condição esperada para o fim de sua vida útil. Vida útil é, letra A, o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo ou, letra B, o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo. Vamos falar sobre reconhecimento. Reconhecimento. O custo de um item de ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se e apenas se, letra A, for provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a entidade e, letra B, o custo do item puder ser mensurado confiavelmente. Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso interno são classificados como ativo imobilizado quando a entidade espera usá-los por mais de um período. Da mesma forma, se puderem ser utilizados somente em conexão com outros itens do ativo imobilizado, também são contabilizados como ativo imobilizado. Esta norma não prescreve a unidade de medida para o reconhecimento, ou seja, aquilo que constitui um item do ativo imobilizado. Assim, é necessário exercer julgamento ao aplicar os critérios de reconhecimento às circunstâncias específicas da entidade. Pode ser apropriado agregar itens individualmente insignificantes, tais como moldes, ferramentas e bases, e aplicar os critérios ao valor do conjunto. A entidade deve avaliar, segundo esse princípio de reconhecimento, todos os seus custos com ativos imobilizados no momento em que eles são incorridos. Esses custos incluem custos incorridos inicialmente para adquirir ou constituir o item do ativo imobilizado e os custos incorridos posteriormente para renová-lo, substituir suas partes ou dar manutenção a ele. O custo do item imobilizado pode incluir custos incorridos relativos aos contratos de arrendamento de ativo, que são usados para constituir, adicionar a, substituir parte ou serviço a item do imobilizado, tais como depreciação de ativos de direito de uso. Vamos falar sobre custos iniciais. Os itens do ativo imobilizado podem ser adquiridos por razões de seguranças ambientais. A aquisição de tal ativo imobilizado, embora não aumentando diretamente os futuros benefícios econômicos de qualquer item específico já existente do ativo imobilizado, pode ser necessária para a entidade obtenha os benefícios econômicos futuros de seus outros ativos. Esses itens do ativo imobilizado qualificam-se para o reconhecimento como ativo
porque permitem à entidade obter benefícios econômicos futuros dos ativos relacionados acima dos benefícios que obteria, caso não tivesse adquirido esses itens. Por exemplo, uma indústria química pode instalar novos processos químicos de manuseamento a fim de atender a exigências ambientais para a produção e armazenamento de produtos químicos perigosos. Os melhoramentos e as benfeitorias nas instalações são reconhecidos como ativo porque, sem eles, a entidade não estaria em condições de fabricar ou vender tais produtos químicos. Entretanto, o valor contábil resultante desse ativo e dos ativos relacionados deve ter a redução ao valor recuperável revisada, de acordo com a NBC-TG 01. Sobre custos subsequentes. Segundo o princípio de reconhecimento do item 7, a entidade não reconhece no valor contábil de um item do ativo imobilizado os custos de manutenção periódica do item. Pelo contrário, esses custos são reconhecidos no resultado quando incorridos. Os custos de manutenção periódica são principalmente os custos de mão de obra e produtos consumíveis, que podem incluir os custos de pequenas peças. A finalidade desses gastos é muitas vezes descrita como sendo para reparo e manutenção de itens do ativo imobilizado. Partes de alguns itens do ativo imobilizado podem requerer substituição em intervalos regulares. Por exemplo, um forno pode requerer novo revestimento após um número específico de horas de uso, ou o interior dos aviões, como bancos e equipamentos internos, pode exigir substituição diversas vezes durante a vida da estrutura. Itens do ativo imobilizado também podem ser adquiridos para efetuar substituição recorrente menos frequente, tal como a substituição das paredes interiores de um edifício, ou para efetuar substituição não recorrente. Sobre mensuração no reconhecimento, um item do ativo imobilizado que seja classificado para reconhecimento como ativo deve ser mensurado pelo seu custo. Sobre elementos do custo. O custo de um item do ativo imobilizado compreende: letra A, seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos. Letra B, quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição necessária para o mesmo ser capaz de funcionar de forma pretendida pela administração. Letra C, a estimativa inicial dos custos com desmontagem e remoção do item e da reestruturação do local, sítio, no qual este está localizado. Tais custos representam a obrigação em que a entidade incorre quando o item é adquirido ou como consequência de usá-lo durante determinado período para finalidades diferentes de produção de estoque durante esse período. Vamos falar de alguns exemplos de custos diretamente atribuíveis. Letra A. Custos de benefícios aos empregados, tais como benefícios da NBC-TG 33, decorrentes diretamente da construção ou aquisição de itens do ativo imobilizado. Letra B. Custo de preparação do local. Letra C. Custo de frete e de manuseio para recebimento e instalação. Letra D. Custo de instalação e montagem. Letra E. Custos com testes para verificar se o ativo está funcionando corretamente após dedução das receitas líquidas provenientes da venda de qualquer item produzido enquanto se coloca o ativo nesse local e em condição, tais como qualquer amostra produzida durante os testes com o equipamento. E letra E, honorários profissionais. A entidade aplica a NBC-TG 16, estoques, aos custos das obrigações de desmontagem, remoção e reestruturação do local em que o item está localizado, que sejam incorridos durante determinado período,
como consequência de ter usado o item para produzir estoque durante esse período. As obrigações decorrentes de custos contabilizados de acordo com a NBC-TG 16 ou esta norma são reconhecidas e mensuradas de acordo com a NBC-TG 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Exemplos que não são custos de um item do ativo imobilizado são: letra A, custos de abertura de nova instalação. Custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço, como propaganda e atividades promocionais. Letra C, custos de transferência das atividades para o novo local ou para nova categoria de clientes, incluindo custos de treinamento. E letra D, custos administrativos ou custos indiretos. Sobre método de custo, após o reconhecimento como ativo, um item do ativo imobilizado deve ser apresentado ao custo menos qualquer depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumulados. Sobre método de reavaliação, após o reconhecimento como um ativo, o item do ativo imobilizado cujo valor justo possa ser mensurado confiavelmente pode ser apresentado, se permitido por lei, pelo seu valor reavaliado, correspondente ao seu valor justo na data da reavaliação, menos qualquer depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumuladas subsequentes. A reavaliação deve ser realizada com suficiente regularidade para assegurar que o valor contábil do ativo não apresente divergência relevante em relação ao seu valor justo na data do balanço. A frequência das reavaliações, se permitidas por lei, depende das mudanças dos valores justos do ativo imobilizado que está sendo reavaliado. Quando o valor justo de um ativo reavaliado difere materialmente do seu valor contábil, exige-se nova reavaliação. Alguns itens do ativo imobilizado sofrem mudanças voláteis e significativas no seu valor justo, necessitando, portanto, de reavaliação anual. Tais reavaliações frequentes são desnecessárias para itens do ativo imobilizado que não sofrem mudanças significativas no valor justo. Em vez disso, pode ser necessário reavaliar um item apenas a cada 3 ou 5 anos. Quando um item do ativo imobilizado é reavaliado, o valor contábil do ativo deve ser ajustado pelo valor reavaliado, na data da reavaliação. O ativo deve ser tratado de uma das seguintes formas. Letra A. O valor contábil bruto deve ser ajustado de forma que seja consistente com a reavaliação do valor contábil do ativo. Por exemplo, o valor contábil bruto pode ser ajustado em função dos dados de mercado observáveis, ou pode ser ajustado proporcionalmente à variação do valor contábil. A depreciação acumulada à data da reavaliação deve ser ajustada para igualar a diferença entre o valor contábil bruto e o valor contábil do ativo após considerar as perdas por desvalorização acumulada. Ou, letra B, a depreciação acumulada é eliminada contra o valor contábil bruto do ativo. O valor do ajuste da depreciação acumulada faz parte do aumento ou da diminuição de seu valor contábil. Sobre depreciação. Cada componente de um item do ativo imobilizado com custo significativo em relação ao custo total do item deve ser depreciado separadamente. A entidade deve alocar o valor inicialmente reconhecido do item do ativo imobilizado aos componentes significativos desse item e deve depreciá-los separadamente. Por exemplo, pode ser adequado depreciar separadamente a estrutura e os motores da aeronave. De forma similar, se o arrendador adquire o ativo imobilizado que esteja sujeito a arrendamento mercantil operacional, pode ser adequado depreciar separadamente os montantes relativos ao custo daquele item que sejam atribuíveis à condição do contrato de arrendamento mercantil, favoráveis ou desfavoráveis em relação a condições de mercado.
Um componente significativo de um item de ativo imobilizado pode ter a vida útil e o método de depreciação que sejam os mesmos que a vida útil e o método de depreciação de outro componente significativo do mesmo item. Estes componentes podem ser agrupados no cálculo da despesa de depreciação. Conforme a entidade deprecia separadamente alguns componentes de um item do ativo imobilizado, também deprecia separadamente o remanescente do item. Esse remanescente consiste em componentes de um item que não são individualmente significativos. Se a entidade possui expectativas diferentes para essas partes, técnicas de aproximação podem ser necessárias para depreciar o remanescente, de forma que represente fidedignamente o padrão de consumo ou a vida útil desses componentes. A entidade pode escolher depreciar separadamente os componentes de um item que não tenham custo significativo em relação ao custo total do item. A despesa de depreciação de cada período deve ser reconhecida no resultado, a menos que seja incluída no valor contábil de outro ativo. Sobre valor depreciável e período de depreciação. O valor depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma sistemática ao longo de sua vida útil estimada. O valor residual e a vida útil de um ativo são revisados pelo menos ao final de cada exercício financeiro e, se as expectativas diferem das estimativas anteriores, a mudança deve ser contabilizada como mudança na estimativa contábil, segundo a NBC-TG 23. A depreciação é reconhecida mesmo que o valor justo do ativo exceda o seu valor contábil, desde que o valor residual do ativo não exceda o seu valor contábil. A reparação e a manutenção de um ativo não evitam a necessidade de depreciá-lo. O valor depreciável de um ativo é determinado após a dedução de seu valor residual. Na prática, o valor residual de um ativo frequentemente não é significativo e, por isso, imaterial para o cálculo do valor depreciável. O valor residual de um ativo pode aumentar. A despesa de depreciação será zero, enquanto o valor residual subsequente for igual ou superior ao valor contábil. A depreciação do ativo se inicia quando este está disponível para uso, ou seja, quando está no local e em condições de funcionamento de forma pretendida pela administração. A depreciação de um ativo deve cessar na data em que o ativo é classificado como mantido para venda, ou ainda na data em que o ativo é baixado, o que ocorrer primeiro. Portanto, a depreciação não cessa quando o ativo se torna ocioso ou é retirado de seu uso normal, a não ser que o ativo esteja totalmente depreciado. No entanto, de acordo com os métodos de depreciação pelo uso, a despesa de depreciação pode ser zero enquanto não houver produção. Sobre métodos de depreciação, o método de depreciação utilizado reflete o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos futuros. O método de depreciação aplicado a um ativo deve ser revisado pelo menos ao final de cada exercício financeiro e, se houver alteração significativa no seu padrão de consumo previsto, o método de depreciação deve ser alterado para refletir essa mudança. Tal mudança deve registrar como mudança na estimativa contábil, de acordo com a NBC-TG 23. Vários métodos de depreciação podem ser utilizados para apropriar de forma sistemática o valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. Tais métodos incluem o método de linha reta, o método dos saldos decrescentes e o método das unidades produzidas. A depreciação pelo método linear resulta em despesa constante durante a vida útil do ativo. Caso seu valor residual não se altere, o método dos saldos decrescentes resulta em despesa decrescente durante a sua vida útil. Já o método de unidades produzidas resulta em despesa baseada no uso ou produção esperados.
a entidade seleciona o método que melhor reflita o padrão de consumo dos benefícios econômicos futuros esperados incorporados no ativo. Esse método é aplicado consistentemente entre períodos, a não ser que exista alteração nesse período. O método de depreciação que se baseia na receita que é gerada pela atividade, que inclui a utilização de ativos, não é apropriado. A receita gerada pela atividade, que inclui o uso do ativo, reflete, geralmente, outros fatores além do consumo dos benefícios econômicos do ativo. Por exemplo, a receita é afetada por outros insumos e processos, atividades de venda e mudanças nos valores e nos preços de venda. O componente preço da receita pode ser afetado pela inflação, o que não tem qualquer influência sobre a maneira como o ativo é consumido. Pessoal, chegamos ao fim da leitura dessa norma. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar. Para você que está acompanhando aí no transporte público, enquanto faz as coisas em casa, de repente enquanto lava pratos, ou só estudando, realmente acompanhando pela leitura e fazendo anotações. Eu espero que tenha sido proveitoso. Vejo vocês na nossa próxima leitura e reforço o convite para que todos conheçam o meu canal no YouTube, onde eu posto muitas videoaulas, especialmente a resolução do exame de suficiência, e convido também para se matricularem no curso Dominando o Exame de Suficiência, curso completo online e atualizado, preparado para você conseguir êxito no seu exame de suficiência. Um beijo do prof. E até a nossa próxima leitura de norma.